Bom dia, meus queridos. Hoje é 28 de março, terça-feira, e o tema do devocional de hoje vai ser: é no processo que produzimos os frutos. A leitura que nós iremos estudar hoje vai ser o Salmo 92. Lucas, meu esposo, vai fazer a leitura pra gente. Bom dia. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade, ao som da lira de 10 cordas e da cítara, e da melodia da harpa. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos, as obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos. O insensato não entende, o tolo não vê, que, embora os ímpios brotem como a erva e floresçam, todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Pois tu, Senhor, és exaltado para sempre. Mas os teus inimigos, Senhor, os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os malfeitores. Tu aumentastes a minha força como a do boi selvagem. Derramaste sobre mim óleo novo. Os meus olhos contemplarão a derrota dos meus inimigos. Os meus ouvidos escutaram a debanda dos meus maldosos agressores. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Amém. Meus queridos, nesse salmo nós podemos ver e refletir como Deus ele tem os melhores planos a respeito dos seus filhos que são justos, né? Ou seja, de todos aqueles seus filhos que vivem de acordo com os seus princípios, né? E algo que nós aprendemos, né, com a palmeira é que ela dá fruto mesmo em condições adversas, né? Como no deserto, por exemplo. Muitas vezes nós passamos por circunstâncias contrárias e adversas em nossas vidas, mas mesmo nessa condição, nós devemos continuar frutificando, né? Nós devemos continuar transbordando bons frutos na vida de outras pessoas, né? Nós devemos entender que circunstâncias contrárias, elas não nos definem, né? Uma outra característica interessante que, né, nesse salmo cita sobre a palmeira é a sua resistência, né? A palmeira ela é capaz de enfrentar até fortes furacões. E isso tem um motivo, porque as raízes da palmeira são extremamente profundas. E trazendo isso para a nossa realidade, para a nossa vida, à medida que nós nos aprofundamos num relacionamento intencional e íntimo com Deus Pai, nós ficamos mais preparados para poder enfrentar as tempestades da vida e frutificar em meio ao deserto. É o que eu sempre falo aqui, né? Que a nossa fé ela é treinável. A nossa fé, né? Assim, fazendo uma comparação de um modo chulo, mas é como se fosse a gente se preparar para uma prova. A gente, né? Treina a nossa fé todos os dias para que nos dias de prova a gente esteja com a nossa fé extremamente fortalecida, para que quando a gente for passar para a prova a gente esteja preparado, para que no dia de prova a gente esteja resistente. Isso não abale as nossas estruturas, isso não abale as nossas forças, porque a gente já treinou a nossa fé ela já está fortalecida, a gente já está resistente a passar pela prova. Mas, né, infelizmente, muitos dos nossos irmãos e até nós mesmos acabam ficando presos no processo, né, e acabam não progredindo porque constantemente desejam que o Senhor desenvolvam suas raízes em meio às suas paixões e em meio à piedade, onde essas pessoas elas vão se sentir mais confortáveis.
E já o cedro do Líbano, né? Ele é conhecido pelo fato do seu crescimento exterior, ele ser lento e ele se desenvolver principalmente por debaixo da terra. Ele vai ficar enorme debaixo da terra e por fora, né, o que fica visível aos nossos olhos humanos, não é tão grande assim. Porém, né, com o passado do tempo adequado, ele acaba se tornando uma das maiores, fortes e bonitas árvores de todo o planeta. E o que a gente tem para poder aprender com isso é que em nossas vidas nós precisamos de ter paciência para poder respeitar o processo. O devocional de ontem ou de antes de ontem, salvo engano, a gente falou muito sobre isso, né? De respeitar o processo, que uma árvore ela não vai dar frutos no mesmo dia que ela é plantada, né? Nós não iremos usufruir das promessas que o Senhor nos fez no mesmo dia que Ele nos fez. A gente tem um processo para poder passar. A árvore ela tem um processo para poder passar. Né? E nesse salmo ele fica muito claro, fica muito descrito isso, que nós precisamos de ter paciência e respeitar esses processos, porque há um tempo para cada coisa dentro do propósito de Deus aqui na Terra. Então, né, esse salmo ele nos leva a refletir que nós saibamos que, além de todas as circunstâncias e intempéries, há um Deus maior e poderoso que está conosco e que não nos abandona no meio do processo. E que então tenhamos cada vez mais uma fé fortalecida, que possamos cada vez mais perseverar, sermos visionários, né? Que possamos cada vez mais ver além da tempestade, né? Conseguir enxergar além das vistas e, né, que dificuldades elas não venham a abalar a nossa confiança e a nossa fé em Deus, e que nós possamos confiar que no deserto Deus ele estará do nosso lado e Ele nos fará prosperar. Às vezes esse salmo, né, Salmo 92, ele é um pouco confuso, né? Ele não é muito claro da gente entender porque ele é muito poético. Mas, né, quando a gente vai parar para poder fazer um estudo e para poder entender, né, qual que é o significado de cada árvore que ele cita, qual que é o significado de cada palavra que está descrita, a gente vai entender. E é o que a gente falou nesses 2 episódios passados, que a gente falou muito sobre o processo. Como que Deus ele é um Deus de detalhes e um Deus de sinais. Ele demonstra na natureza como que é o processo de cada coisa na natureza. E se nós tivermos um cuidado e um carinho para observar como que cada coisa é feita na natureza e na nossa natureza humana também, nós podemos levar isso para a nossa vida. Como que uma árvore ela, né, é germinada e como que é o processo dela de crescimento até ela crescer e dar o fruto. Leva um tempo, não leva? Ela passa por um processo, não passa? Então a mesma coisa é comigo. Para mim poder conseguir dar um fruto, para mim poder conseguir alcançar minha promessa, eu também vou passar por um processo. Ok, então tudo na vida vai levar um processo. Olha o tanto que Deus é cuidadoso conosco, né? Ele conversa conosco através de sinais, através de detalhes o tempo todo. E tudo que Ele quer é que nós tenhamos um relacionamento íntimo, profundo e intencional com Ele. E a partir do momento que nós passamos a ter esse relacionamento íntimo, profundo e intencional com Ele, a gente passa a ficar cada vez mais sensível a esses detalhes e a esses sinais que Ele tem para poder emitir para a gente. Amém? Paizinho, obrigado por mais um dia que se inicia, obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar. Pai, obrigado pela nossa saúde, obrigado pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo nosso pão de cada dia. Pai, obrigado pela nossa família, pelos nossos entes queridos, obrigado pelo meu esposo Lucas, pelo meu pai Rômulo, obrigado pelos nossos bichinhos, obrigado pelo nosso trabalho, obrigado por nossos dons, talentos e habilidades. Pai, obrigado por todas as experiências que nós já vivemos até aqui. Paizinho, obrigado por nos colocar no processo, Paizinho.
Obrigado por nos acompanhar no processo, Pai. Pai, no dia de hoje nós pedimos, forge a nossa fé, fortaleça a nossa fé, no momento em que nós estivermos passando por todos os processos de crescimento, de amadurecimento, de caminhada e de caminho rumo ao cumprimento dos propósitos e das promessas que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Pai, não permita que nós desviemos o nosso olhar, que nós desviemos o nosso pensamento, Paizinho. Paizinho, não permita que nós fraquejamos, desanimemos e fraquejemos a nossa fé, Paizinho. Paizinho, todos os dias esvazie de nós mesmos e nos enche de Ti, pois só assim caminharemos na certeza de que estaremos caminhando ao cumprimento das promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. Já sabem, a gente se encontra amanhã novamente. Compartilhe esse devocional com outras pessoas. Vamos transbordar o amor de Deus e o ensinamento de Deus na vida de outras pessoas. E fiquem todos com Deus. Tenham um dia muito abençoado. Tenham um dia muito extraordinário. Tenham um dia muito iluminado. Amém.